Sean Combs, o menino que cresceu num subúrbio. Puff Daddy, o grande produtor musical com uma carreira estrondosa. E P. Diddy, um criminoso nojento. Se eu te contar que esses três nomes pertencem à mesma pessoa, vocês vão acreditar? Pois é, às vezes mudar de nome não vai apagar o seu problema, muito menos se você for uma pessoa perversa e que não aceita que as coisas não saiam do seu jeito. Oi, eu sou a Rita, do canal Rita de Caça Crimes e Mistérios. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem os seus comentários e me sigam também nas redes aqui que o Douglas coloca em algum lugar. Pois bem, está acontecendo aí, né, ao redor de todas as mídias, uma cobertura grande sobre o julgamento do Puff Daddy. Né? Esse julgamento tem trazido muita repercussão, mas tem algumas coisas que nós gostaríamos de lembrar sobre o Puff Daddy, sobre o Sean e sobre o P. Diddy. Todo mundo a mesma coisa, né? Todo mundo a mesma pessoa. Sean Combs perdeu o pai muito cedo e durante muito tempo ele acreditou que o pai era um herói, que tinha morrido como herói. O que ele não sabia é que o pai dele pertencia ao tráfico de drogas e que o pai dele tinha sido queimado ou morto provavelmente aí por algum agente da lei. Já sua mãe era adepta de festas, não vou falar de festas extremamente liberais, não, mas festas muito movimentadas. Desde cedo, o Combs via essas festas, via essas movimentações. O Combs, durante ali sua infância, ele tinha também um melhor amigo que o protegia das encrencas e tudo mais. E ele sempre teve muita vontade de crescer. Foi quando já, na fase ali jovem, porque assim, ele conquistou um império muito jovem, ele foi demitido de uma gravadora e ele funda aí a sua gravadora própria. E o negócio cresce muito rápido. Para vocês terem uma ideia, grandes nomes que eu vou falar já já foram descobertos pela gravadora aí do Sr. Combs. E agora vai entrar a personalidade Puff Daddy, já muito poderoso, um homem de negócios. E vamos falar do primeiro grande evento negativo que chamou muito a atenção da mídia aí na vida dele, que na verdade a gente não sabe até hoje se foi um evento que ele pensou em fazer uma caridade ou se foi um evento que ele não pensou e só estava interessado mesmo na renda que aquilo iria dar para ele. Aconteceria um jogo de basquete, então ele vendeu vários ingressos, só que o que ele não calculou era a segurança do local. Então, chegou o dia e simplesmente o lugar não abrigava tanta gente e as pessoas começaram aí a se pisotear e, infelizmente, teve falecimentos de várias formas. Ele foi processado. Num documentário que foi feito sobre ele, um dos irmãos de uma vítima fala que realmente ele não se preocupou tanto com aquela situação. Já o melhor amigo de infância, que aparece no documentário, fala que ele socorreu as vítimas e tudo mais. Porém, a fama do Puff Daddy, aí do P. Diddy, era muito gigantesca. Então, parecia que as coisas iam se abafando e a gravadora dele ia crescendo de uma forma gigantesca. Eu vou citar alguns nomes aí para vocês terem ideia que saiu da gravadora dele. Algumas bandas femininas entre os anos 90 e 2000. A Rihanna, ela foi descoberta pelo Puff Daddy e reza rumores, aí vai começar o problema, que a Rihanna ela não é americana, ela é da Bahamas. E que ele tenha trazido ela ilegalmente, menor de idade, para os Estados Unidos. Começa aí esse problema. E também vamos falar, né, de ele ser casado e ter ao mesmo tempo um relacionamento com a J.Lo. Então ele posava com a J.Lo para a grande mídia, e enquanto a esposa tinha que ficar de boca fechada. Só que, claro, gente, ele se meteu em uma outra confusão, numa boate, a qual dispararam um tiro em uma pessoa, e aí foi feito todo um circo para falar que o tiro não foi ele que disparou, mas aí o dinheiro e a fama, e ele ter também um poder não só de persuasão,
mas um poder de eu sou o Puff Daddy e você vai fazer o quê? O segurança acabou assumindo a culpa e a J.Lo correndo para as montanhas e não querendo mais aproximação com o Puff Daddy. Nessa época, mais ou menos, o 50 Cent, o Eminem, eles já cantavam aí a bola de quem era de verdade o Puff Daddy, mas a grande mídia pensava que era só uma treta ali entre rappers, né? Entre grandes nomes da indústria. O Sr. Puff também era muito famoso pelos freak-offs, as festinhas aí, umas festinhas do branco, em que todo mundo ia vestido de branco. Reza a lenda que quem ia só mesmo para ter contato ali, né, com outras pessoas, que festas assim acabam sendo contatos profissionais. Ficava até um certo horário e depois desse horário as pessoas iam embora. Vários famosos participavam dessas festas aí. Ashton Kutcher, a Beyoncé, o esposo dela, o Jay-Z, até a Oprah, gente, já frequentaram essas festas, mas não estou dizendo que eles ficavam até o final aí das festinhas, ok? Porém, nessas festinhas, o pós-festinha, aí começam as grandes denúncias. E que ele traficava mulheres, dopava essas mulheres e aconteciam atos sexuais sem o consentimento delas. Tem alguns relatos que eu não posso falar aqui no YouTube, porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo, mas de tudo que vocês possam imaginar, tá? Os piores relatos aí que uma vítima pode ter sofrido. E eu me lembro, isso faz um pouquinho de tempo, logo que estourou o filme, se eu não me engano foi O Chamado, a menina bem novinha e o Puff Daddy lá, eles estavam recebendo um prêmio, a menininha tinha recebido um prêmio, e ele falou, você quer ir pra minha festa? E ela, quero, e ele ficou assim, empolgadaço. Depois, uma entrevista dele com o Justin Bieber, só com o Justin Bieber, né, também já estourado na época, e ele meio que, um jeito de falar, que como se fosse uma cobrança, falando, você não passa mais tempo comigo, não sei o quê. Essa entrevista, eu acho que ela tem aí, alguém filmou, tal, algum canal, e a gente percebe o desconforto do Bieber. Como meio que, gente, e aquilo tudo é muito estranho. Aí, pode piorar? Pode piorar. A Cassie, ela vem a público, né, muitos anos depois, e denuncia o Puff, né, ser um homem abusivo, de forçá-la também participar dessas festinhas. Isso foi o ano passado, em 2024. O negócio estoura. Começam a aparecer várias vítimas, encontram dentro ali da mansão do Puff, agora já P. Diddy, um monte de óleo Johnson, gente. Um monte de óleo Johnson. Descobrem também que quando ele ia para hotéis e tal, ele evitava pagar até em cartão para não deixar registrado. Ele colocava o registro do hotel, o nome de outras pessoas, pagava em espécie e ele destruía o hotel. Teve uma vez que um dos assessores dele teve que limpar o hotel com... Como é que eu vou falar para vocês, gente? O colchão sujo de SA, tá? De fluidos humanos. Várias coisas destruídas, entre outras coisas, né? Que a gente não vai falar aqui. E o mais terrível vídeo aí dele agredindo a Cassie. Você vê que eles estão num quarto. A Cassie, gente, ela sai descalça. Ela sai correndo descalça. Eu acho que o único momento, assim, que ela falou, eu vou fugir desse monstro. E ele sai com uma toalha e ele puxa ela pelo cabelo e ele espanca a Cassie violentamente. Ele espanca a Cassie, que a gente fala, meu Deus, como pode? E como pode ele também ter feito tantas vítimas? Como um homem consegue manipular tantas pessoas?
A gente tem que pensar no seguinte: ninguém chega chutando o outro para conseguir confiança daquela pessoa. Nos relacionamentos amorosos, as parceiras relatam que primeiro ele era muito amoroso, muito atencioso e aos poucos ele ia demonstrando que ele não gostava de ser contrariado, até chegar no ponto de nível altíssimo da agressão física, mental, sexual, de todos os tipos que você pode pensar. Já as pessoas que trabalhavam com ele, elas viam o seguinte: o cara tem um império, ele construiu um império com 19 anos. Eu vou ser o quê perto dele? Dos relatos que eu achei muito interessante é de uma moça que cozinhava para ele. Ela não era uma secretária, mas ela era alguém ali que tomava conta dele. Um belo dia, ela fez, eu acho que um prato que ele não gostava, ele jogou, falou: quem você pensa que é? Eu sou o Puff Daddy e tal. E ela falou: você vai me bater? Você vai me bater? E ela disse que ela também foi bem agressiva, só que em 2 minutos ela pensou: gente, se eu faço alguma coisa, se eu falo alguma coisa pra esse cara, ele vai acabar comigo. Ele vai acabar comigo. Essas girl bands que eu citei pra vocês, teve até um reality, eu não lembro se esse reality veio pra MTV brasileira. Passou na MTV americana, ou foi em algum outro canal de música voltado aí, né, dos anos 90, anos 2000, que uma das moças relata que ele falava pra ela: você é feia, você é gorda. Você olha pra moça e fala: onde essa moça é gorda? Se ela é gorda, então uma pessoa realmente obesa é o quê? E colocava o terror naquela moça. E, se eu não me engano, a mesma moça não quis se envolver amorosamente com ele. E essa moça também, ele, no ar, né, dentro desse reality, ele a demite. Da forma mais, mais nojenta possível. Você não presta pra estar aqui. O jeito que ele falava naquele reality, a gente já desconfiava. Caramba, esse cara é um misógino. O que me deixou mais revoltada é que o braço direito do P. Diddy é uma mulher. É uma mulher e muitas vezes essa mulher mesma ela negociava. As garotas que iriam participar aí das festinhas. Gente, uma mulher, sabe? E você fica pensando como o ser humano pode ser nojento. Não que essa mulher não tenha culpa no cartório. Ela tem. Mas provavelmente também era uma pessoa que olhava: olha o poder dele. Se eu ficar do lado dele, vai estar tudo certo. Até onde a pessoa pode se sujar, né, para participar de tanta coisa nojenta, asquerosa, por dinheiro. Outras coisas também que a gente não pode esquecer: do Big, do Tupac, que eram desafetos dele. Gente, um carro explodiu, o outro leva um tiro. Estranho, né? Não gosto de você. Aí eu falo: olha, cuidado. Seu carro pode explodir. Eu falo pra alguém que você ama que seu carro pode explodir. Seu carro explode? Mas espera aí, como é que não pegam ele? Como não pegaram ele? É simples. Não teve provas. E se tiveram provas, essas provas desapareceram. Mas é muito estranho, né? Como a mesma pessoa está envolvida em várias coisas do tipo. Logo após a Cassie denunciar, ele faz uma gravação falando que ele foi um monstro, que ele isso, que ele aquilo, como se servisse de algo para a lei. Não ia até lá. O julgamento já começou há alguns dias. E, gente, uma coisa extremamente notória é a defesa do Puff Daddy, assim. Que, meu Deus, né? Simplesmente, o advogado, ele pega uma mensagem que a Cassie manda aí pro P, né, pro P. Diddy, dela dizendo: eu sempre estou pronta para as freak-offs aí. E ele indaga a Cassie com a seguinte pergunta: aqui tá consentido? Você tá falando que você tá sempre pronta? A resposta dela: gente, eu acho que se esse tribunal não condená-lo, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que falar, aliás. E ela fala assim: é lógico. Ou era dizer isso, ou era morrer. Eu não tinha outra alternativa.
E aí vem um ponto muito crucial que tem que ser discutido. Ah, mas era uma garota de programa ou não que ia pra festinha. Mas elas não eram obrigadas a serem drogadas e abusadas sexualmente da pior forma possível. Mesmo até namoradas de funcionários que ele gostava, ele dava um jeito ali de abusar da menina, gente. Então, como alguém pode falar que é consentido? Como alguém, na porta ali do júri, né, do julgamento, tem a cara de pau de colocar um cartaz lá, Free Puff. Puff tem que ficar livre. Gente, como pode falar que ele está sendo vítima de inimigos e tal? Com tantas evidências. E pior, saiu recentemente agora, no julgamento, se eu não me engano, de quinta para sexta-feira, de um menino de 11 anos, escutem bem, 11 anos, que foi dopado e violentado em uma dessas festinhas. Aí vocês vão me dizer que uma criança de 11 anos, 11 anos, gente, é impúber ainda, logo menino, ser dopado e sofrer todo tipo de abuso, não só do Puff, mas dos amiguinhos dele. O próprio, um dos rapazes que trabalhava com ele também relata, não a violência consumada, mas nem sei se eu usei uma palavra boa, gente, me perdoem, mas de tocar nas partes íntimas. Eu acho que vocês me entendem, colocar o rapaz para manter relações sexuais com uma das moças ali e gravar. E eram muitos vídeos assim feitos naquele momento caseiros e tudo mais, e ele ficava assistindo aqueles vídeos depois. Olha, gente, não tem como inocentar. Não tem. E ainda, falando da porta lá do júri, vir uma pessoa e comentar: ah, ele é amigo do presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump, e ele vai sair livre. Olha, gente, só se o Donald Trump for muito mais bizarro do que a gente imagina, porque eu acho que ele não quer associar o nome dele, apesar dele não ser nenhum santo, né? Também ter várias denúncias, inclusive de violência sexual, mas só se ele for mais maluco do que a gente já sabe que ele é, mais monstruoso. Maluco não, maluco é maluco e monstro é monstro. Pra mim, ambos são monstros. E uma coisa que a gente tem que pensar, as duas faces aí, né, desse desfecho. A primeira delas, eu acho que é a mais óbvia, tomara que eu esteja certa, dele ser condenado e as pessoas que ele vai arrastar junto com ele. Uma dessas pessoas já começou, que era uma das pessoas ali que limpava a cena dos crimes que ele cometia. Essa pessoa, para ela não responder totalmente um inquérito aí, um processo, ela fez um acordo com a polícia americana. E mesmo assim, essa pessoa ainda vai responder por algumas coisas. Não por coisas tão graves como ele, mas, de um certo modo, a justiça entendeu que essa pessoa era conivente, porque essa pessoa não denunciava. Mas aí vem o medo. O medo, o cara é gigante, o que eu vou fazer? Vou fazer o que ele manda. 3 horas da madrugada, eu quero preservativo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, ele ser preso, o tanto de gente que ele vai arrastar, e ele vai arrastar. Porque quando ele vê que o cerco tá fechado, ele não vai sozinho. Ele não vai sozinho. Se é que ele vai sobreviver, né? Se ele for preso. Porque mexer com gente poderosa, ele também foi poderoso um dia. Ele sabe que mexer com gente poderosa traz sérios BOs aí. E a outra hipótese, que tomara da todos os deuses, todos os orixás, tudo que nós cremos aí, que não aconteça, dele ser inocentado, pronto. Vocês acham que ele não vai atrás de pessoa por pessoa? Que a Cassie, ela pode entrar, gente, no maior regime de segurança, a vítima, ele encontra. Ele encontra, tá? E vai encontrar
infelizmente, as outras pessoas que tentaram fazer justiça. Desses 2 pontos, é óbvio que a gente quer ver a justiça sendo feita, mas eu acho que a gente também tem que se preparar para o improvável. Porque, gente, se esse cara, novamente, esse senhor Puff Daddy, P. Diddy, Sean, e como vocês preferirem chamar, for inocentado, meu Deus, vai ser um regresso não só dos Estados Unidos, mas um regresso mundial. Porque, gente, tem simplesmente um vídeo dele agredindo uma mulher. Entre outros vídeos de conteúdos aí. Não sei nem qual adjetivo dar. Eu fico pensando, pra que tanto Olha Johnson? Sabe, as pessoas da equipe dele que iam limpar os quartos falavam que tinha que se segurar ele em pé, porque não é tipo, um frasquinho. Eram milhares de Olha Johnsons que a polícia prendeu. Então você pensa, lugar regado de óleo. A equipe tinha... Estão quebrando até a porta aqui do meu prédio. A equipe tinha muito trabalho para limpar. Sabe? Gente, ele ser inocentado vai ser um regresso americano. Um regresso mundial. Um regresso de... Meu Deus do céu. Dos direitos civis. Exatamente, dos direitos civis. Um direito... vai ferir a segurança e a honra das mulheres, sabe? Eu não gostaria de imaginar. Mas... O.J. Simpson. O O.J. Simpson, bem lembrado. Claro que o O.J. Simpson, simplesmente, ele parou de tomar um remédio para circulação, deixou a mão inchar, aí a luva lá que foi usada no crime contra a esposa, não coube na mão dele porque a mão dele estava inchada. E tempos depois o boneco coloca numa biografia que ele mesmo fez aquilo com a mulher. Claro, ele não podia mais responder. If it doesn't fit, you have to quit. É a frase que eles usaram no julgamento. Se não couber, você tem que desistir. Gente, não dá. Sabe? Não... Mas enfim. Eu simplesmente penso, pode-se ter aí ainda alguma coisa para esse cara sair inocente. Eu espero que não. Eu acho que a sociedade, tô falando sociedade do bem, não alienado, monstros da mesma categoria que ele, porque tem, a gente sabe que tem. Eu sempre falo para vocês que monstro não é o adjetivo muito certo, porque monstro, a gente vê nas mitologias, vê nas histórias, é uma pessoa, desculpem as pessoas por chamar aquilo de pessoa, mas é um ser de carne e osso, como você, como eu, que é capaz disso. Não sei que adjetivo dar ao senhor P. Diddy. Eu espero que a justiça seja feita. E eu quero saber o que vocês acham desse caso e o que vocês acham que vai dar esse julgamento, porque cada dia, agora que a defesa está começando a baixar a bola, né? Porque tá vendo que o negócio tá apertando, que não é só o cash dele que vai adiantar, porque nem fiança ele pode pagar. Uma coisa que eu quero colocar para vocês, um homem que quando tá ouvindo alguém depor contra ele, serra os pulsos para baixo e fica nesta posição como se estivesse engolindo o próprio ódio, aí cada um tira suas próprias conclusões. Recados no início, se inscrever no canal, tudo aí que vocês já sabem. A gente chegou a 500 inscritos, muito obrigada. Vamos, né? Oh, meu Deus, a minha dicção tá complicada. Vamos continuar crescendo, daqui a pouco é 1000. A gente faz o conteúdo aqui pensando em vocês. Deixem nos comentários os casos que vocês querem que eu fale aqui. De segunda, sempre a gente pega um assunto mais variado para conversar. Eu sempre dou aquela puxadinha pro criminal, às vezes não quero, né? Tô tentando colocar um conteúdo de segunda mais variado. Quinta é martelo batido, que são casos criminais. E durante os outros dias também os nossos shorts aí. Então a gente se vê todo dia. Eu vou ficando por aqui com uma torcida para que esse ser seja assim condenado e a justiça seja feita. Até a próxima!